nosso deputado Fausto Pinato, autor do requerimento que possibilitou a vinda dos dois primeiros expositores. Então, eu concedo a palavra ao nobre deputado. Obrigado, senhor presidente, deputado Eros. Queria aqui agradecer a presença do doutor Luciano, Arnaldo, coronel Marlon, deputado Efraim. Essas eleições ficaram bem claras, né? Algumas questões, eu que vou falar como cidadão, não é porque eu sou deputado, antes de ser deputado era advogado, enfim, tem uma grande admiração pela polícia, pelas Forças Armadas, sou um cara extremamente legalista, faço parte da bancada aqui da Segurança Pública. Mas o que eu queria colocar um ponto de reflexão é que a gente tem que olhar as questões por vários prismas, né? Eu parto do princípio que em todos os poderes ou instituições que detêm poder, a grande maioria é correta, né? Mas nós temos que criar alguns mecanismos. Eu aqui queria salientar algumas coisas que aconteceram no decorrer para a gente pensar aqui. Vamos esquecer que eu sou deputado, esquecer que vocês são policiais, militares. Seria interessante aqui ter magistrados, membros do Ministério Público, né? Mas eu vejo o seguinte, 78% dos brasileiros é a favor do fim do foro privilegiado. É uma matéria que tem que ser debatida e discutida. Mas aí, deputado Eros, eu fico pensando o seguinte, quando eu vejo, por exemplo, a demagogia de alguns membros, que quando chegou aqui, por exemplo, aqui, inclusive eu queria agradecer, eu critiquei muito a OAB, o qual faço parte, fiquei com vergonha, mas eu queria agradecer a Associação da Polícia Federal, que de maneira corajosa, porque não é possível que a Polícia Federal é contra o combate à corrupção. Aliás, a Polícia Federal tem um grande crédito na sociedade. A gente percebe isso quando a gente anda, foi a Polícia Federal, tem um crédito bacana nisso daí. Mas eu me lembro quando chegou a questão das 10 medidas aqui, que foi uma jogada de marketing, né, onde se mudava praticamente centenas de artigos, e pegando o momento da classe política fragilizada, onde o procurador Delanhol chega a dizer que o Congresso Nacional, que os deputados federais, generalizando, que mostram uma falta de habilidade técnica no douto procurador, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço em todos os poderes, inclusive na casa que eu faço, gente boa e gente ruim. E também conheço gente ruim também no Ministério Público. Então nós não podemos aqui hoje discutir alguns pontos. Foro privilegiado é uma matéria que tem que ser debatida e eu sou a favor do término disso. Agora, por outro lado, doutores, o que a gente vê na prática é o seguinte, virou uma caça a bruxas de parlamentares. Eu estou falando por esse deputado. Em 2002, teve uma fatalidade, meu pai foi absolvido, anularam o júri e tal, e levaram meu pai para júri de novo, faltando 9 dias para minha eleição. Sou ficha limpa, cara que nunca teve problema, sempre defendi. Inclusive aqui, quando o pessoal quer perseguir, Ministério Público, o Judiciário, eu sou um cara sempre pautado no bom senso. E falando praticamente como se fosse eu sendo julgado, né? Fazendo isso para prejudicar, acho que é a minha eleição, nesse sentido, né? Nós vemos o caso do Marcelo Miller, doutor. Se é um delegado federal ou um político que tem uma troca de minuta de contrato, está algemado, eu e o senhor, nós estamos presos. Agora o procurador, nada. Fizeram nada. Então, na minha opinião, não podemos deixar de discutir o tema foro privilegiado, que eu sou a favor. Não podemos deixar de discutir a questão de abuso de autoridade. A Lava Jato não pode ser palanque para se falar de 10 medidas e se dar superpoder ao Ministério Público. Por outro lado, a discussão do crime de abuso de autoridade não pode dar ênfase para se enterrar a Operação Lava Jato. A partir do momento que nós tivermos esses dois primos, esse equilíbrio, inclusive a questão do foro privilegiado. Porque hoje o que acontece na prática, doutores, é o seguinte, o que está na moda não é só prender bandido, é denegrir político. O senhor está falando de prefeito, eu moro numa região que eu estou tendo dificuldade, hoje pessoas do bem, pessoas às vezes que têm alguma posse, que é fazendeiro, ou foi empresário, hoje que ele não quer ser candidato a prefeito, ele não quer vir na política. Você sabe por quê? Porque ele fica refém. Ele está refém. Então,
Então, esse abuso que está tendo também por parte dos poderes, aí eu falo poder, Ministério Público e Poder Judiciário, também, e não estou aqui generalizando, porque eu conheço magistrados e juízes que ajudaram a salvar hospitais, que vão ajudar a gente, às vezes, a salvar algumas questões, não podemos generalizar. Agora, fugir desse debate em conjunto é se acovardar. E essa casa é covarde, sim, e muito covarde, quando é pautada apenas e simplesmente pela televisão. Aqui nós fingimos que legislamos o que o povo quer, e é mentira, quando se furtamos da reforma política, como deixamos de ter demagogia, de falar que uma campanha política, a não ser que é pastor, se é não sei o quê, que é sindicalista, tem um custo uma campanha. Nós temos que enfrentar alguns temas, parar com demagogia. O problema desse país hoje é a demagogia, onde pessoas que receberam, dividiu o que foi dinheiro de corrupção, o que foi caixa 2, o que é isso, está generalizando. Agora, o que acontece hoje na classe política é que a sentença hoje é quando o promotor vai na televisão e denuncia o cidadão, acaba com a vida do cidadão, e a mídia é o trânsito julgado da sentença. Hoje é comigo. Amanhã pode ser com um delegado federal, pode ser com um médico, pode ser com outro. Então, esse assunto tem que ser debatido, eu acho, de forma bem ampla. Porque acabar com o foro privilegiado, eu sou a favor. Mas dizer uma coisa, eu confesso. Sou um homem que vive com medo. Do quê? Não de fazer nada errado, mas de ser chantageado e ficar na mão. Como ficam os prefeitos com inquérito civil, que praticamente querem mandar na prefeitura. Queria dizer que o concurso nosso é de 4 em 4 anos e é no voto. E talvez a maneira que estão se agindo hoje, e aqui eu vou dizer bem claro também, sou a favor, eu defendo a Constituição brasileira. Os poderes são independentes e harmônicos. Hoje faço parte do Poder Legislativo. E queria dizer que, apesar de muitos colegas se acovardarem, mesmo o sistema atual que está aí, aqui tem deputado valente para enfrentar. Do mesmo jeito que eles falam, os colarinhos brancos, mas nós também temos coragem de enfrentar esse superpoder dos capa preta. Todos são iguais perante a lei. Um delegado, ou um político, ou qualquer pessoa desse país que é pego em corrupção, ou fazendo qualquer coisa errada, ele é processado, julgado. Tal. E nós sabemos muito bem que na classe da magistratura e do Ministério Público, muitas vezes o cara ganha um prêmio que é a aposentadoria compulsória. Isso, de certa forma, machuca muito a gente e se torna a gente colocando, parece que ninguém quer ser melhor que ninguém. Eu quero que os delegados sejam responsáveis e sejam protegidos. O político também, magistrados, promotores também. Mas fazer essa disparidade, nós estamos se furtando do que está escrito na Constituição. Poderes são harmônicos e independentes. E mais, vivemos numa onda, a caça às bruxas, foi muito importante, sou a favor da Lava Jato. Nós vimos muitas coisas que aconteceram que a gente fica preocupado. Que é entrar ideologias partidárias dentro de poderes. Ficou bem claro nos últimos acontecimentos. O país perde uma pacificação, um equilíbrio, né, que esse equilíbrio possa partir de todas as instituições sérias, da polícia, do judiciário, do Ministério Público, a classe política. Mas eu entendo, doutores, que uma discussão do foro privilegiado, volta a frisar, nós tínhamos que fazer uma comissão mista onde colocasse foro privilegiado, abuso de autoridade, uma reforma política decente, rígida, mas que desse a legitimidade para qualquer cidadão concorrer de forma plena e dentro da licitude. Essa é a verdade. Dizer outra demagogia que nós temos nesse país, dizer do teto. Eu acho que um promotor, um juiz, tem que ganhar muito bem. Uma autoridade policial tem que ganhar muito bem. Né? E aqui, se nós for passar tudo a peneira limpo, né? Tem juiz, ministro, tem escritório de advocacia, tal, mas não pode falar. Não pode falar. Pode falar tudo. Então, se tem o Bolsonaro aí que entrou como uma grande esperança, falando que o coração, que todo mundo pensa. Um homem que não falou de grandes obras, não falou de grandes projetos, mas falou de moralidade, de combate à corrupção, de defender a família, né, de realmente passar esse país a limpo, mas que passamos esse país a limpo, senhor presidente, em todos os poderes, em todas as instituições. Um poder não é maior que o outro.
E eu queria dizer, gente, vocês que participam aqui muito, os delegados estão aqui sempre aqui discutindo, vocês sabem, tem muita gente que trabalha aqui, e é séria, correta. E eu estou muito preocupado na questão dos prefeitos, senhor presidente. Hoje, um cara do bem, que tem posse, e que poderia muitas vezes estar liderando a sua cidade, contribuir por tudo que fez, que muita gente ganhou a vida, né, ficou bem, ele não entra na política. Nós estamos tirando as pessoas boas da política. Então eu faço essa reflexão para que vocês são pessoas coerentes, amigas, nos ajudem nessa mesma linha. E parabenizar aqui, nunca vou esquecer a Polícia Federal, que no momento que a classe política estava com maior dificuldade, quando veio o projeto das 10 medidas, foi muita instituição nesse país, não teve OAB, não teve a ANB, que todo mundo era contra, que teve a coragem de falar, não, as 10 medidas é um abuso, não é assim, é dar superpoderes e tal. Então eu queria parabenizar, dizer que vocês têm muito crédito comigo, mas aqui está um desabafo de um cidadão que realmente quer fazer para melhorar. Vamos fazer uma legislação para melhorar a corrupção? Vamos. Mas não fazer marketing para querer criar superpoderes. Nós temos que ter coerência. Então eu queria parabenizar, contem com a gente, muito obrigado. E vamos amadurecer esse tema. Sou a favor, mas eu queria mostrar o seguinte, nós mexe aqui, não protege aqui, faz isso e aquilo, e na verdade nós sempre aqui ficamos, vocês delegados, nós deputados, sempre ficamos aí à mercê sem poder ter um escudo de proteção constitucional e legal. Obrigado, deputado Fausto Pinato. Nós, vamos dizer assim, intercalamos